Salvação e Serviço, capítulo 10, Ministério Jovem e outros departamentos. A juventude e seus líderes não estavam sozinhos em suas convicções quanto aos verdadeiros objetivos do Ministério Jovem. Os líderes de nossa igreja também acreditavam nesses mesmos objetivos e foram os arquitetos e promotores do novo ministério em favor da juventude. Entre eles, o principal não foi outro senão o presidente da Associação Geral na época, A.G. Daniels. Na reunião de abertura da Convenção da Escola Sabatina e dos Jovens, no dia 10 de julho de 1907, ele fez a seguinte declaração que muito ajudou a dar propósito e direção ao departamento nascente. Antes de mais nada, devemos receber de nosso Senhor conceitos claros e bem definidos acerca dos muitos problemas relacionados com o bem-estar dos jovens de nossa denominação. Devemos compreender sua grande necessidade de uma transformação total de coração e acerca de como podemos trabalhar mais eficientemente para ajudá-los a obter essa mudança. Precisamos ter uma compreensão clara do serviço que nossos jovens devem prestar a esta causa, e nós mesmos devemos ser levados a fazer planos simples, mas eficazes para levar avante essa obra. O benefício que esta convenção pode representar para a nossa causa dependerá também da nova resolução que tomarmos a respeito do serviço que daqui em diante prestaremos. É possível fazer muito mais para Deus do que estamos fazendo agora. Podemos empregar nossas energias nessa obra e colocar nela uma devoção como nunca antes. Queremos que este encontro nos traga novo poder e vida, para que, com sabedoria, inspiração e resolução, lancemos um movimento que seja tão abençoado por Deus que se estenda pelo comprimento e largura de nossa denominação e convide para o serviço as fileiras de nossos jovens. Podemos ver nossos rapazes e moças fazendo na obra de Deus mais do que estão fazendo agora. Eles dispõem de muita energia que podem aplicar para o bem. Deveria haver um desejo maior da parte deles de chegar a ser professores, médicos, enfermeiros, pregadores e obreiros bíblicos. Acaso não é possível que aqui se lance um novo movimento capaz de trazer-nos tudo isso? Creio que seja possível. Mais tarde, no mesmo dia, A.G. Daniels proferiu um notável sermão intitulado Nossa Missão perante o Mundo e desenvolveu mais detalhes do que havia mencionado antes. Nossa missão ao mundo pode ser resumida em proclamar a mensagem do terceiro anjo a cada nação, tribo, língua e povo. Ocupamos um território que nos pertence totalmente. Não creio que haja outro povo no mundo que reivindique tal missão. Nunca, na história da Igreja, foi lançado e levado avante um movimento como este. O que é a mensagem do terceiro anjo? Terá chegado o tempo de levar essa mensagem ao mundo? Existe justificativa para deixarmos tudo o mais neste mundo e devotarmos toda a nossa atenção, nossa vida inteira e nossas perspectivas seculares a esse empreendimento? Enquanto essa questão não estiver firme e satisfatoriamente respondida, não vejo como um jovem possa dedicar a vida a esta causa na forma como deveria fazê-lo. A única fonte de informação relativa a essas perguntas é a palavra de Deus. Aquilo que chamamos de mensagem do terceiro anjo encontra-se registrado no capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 a 12. É uma tríplice mensagem, uma grande mensagem dividida em 3 partes, que se deve dar ao mundo. Cada parte deve receber sua ênfase no momento apropriado e, no final, todas as partes devem combinar-se numa grande e solene mensagem de advertência de Deus para o mundo. Nossa missão no mundo é proclamar essa mensagem. Esse fato deve ser impresso na mente de nossas crianças e jovens. Precisa estar entretecido em cada fibra de seu ser. O ensino de nossas escolas, os cultos de nossas igrejas, os ideais apresentados e os conceitos expostos devem todos ter como fim impressionar a mente de nossas crianças e jovens com o fato de que sua missão como indivíduos deve ser a missão de toda a igreja, a saber, proclamar ao mundo a mensagem do terceiro anjo.
Se isso for feito enquanto são jovens, essa impressão não os deixará nunca. Quando chegarem à idade em que tenham que assumir responsabilidades e forem chamados a decidir em que dedicarão suas vidas, serão certamente influenciados por esse grande fato. Que podemos dizer quando nos sentimos tentados a duvidar de que esse grande movimento seja tudo o que se propõe ser? A única coisa que podemos dizer é que ele é baseado na palavra de Deus, que permanece para sempre. Essa mensagem e esse movimento estão enraizados tão profundamente na palavra que a única forma de desprender-se deles é rejeitar a própria palavra. Devemos ser adventistas enquanto crermos nas Escrituras. Não há outro caminho, e nem queremos outro, pois essa é a mais gloriosa mensagem, e esse é o mais glorioso movimento no mundo. Sob um ponto de vista religioso, os jovens adventistas são os mais felizes e abençoados jovens dentre a juventude do mundo. Possuem a missão mais definida dentre todos os jovens. Dispõem de algo sólido e substancial, em cuja realização podem canalizar suas energias enquanto viverem. É verdade que muitos outros jovens no mundo estão trabalhando para conduzir pessoas a Cristo, mas falta-lhes a maravilhosa e inspiradora definição de propósito que nós temos. E agora, devemos inspirar nossos jovens a fim de que consagrem suas energias e vidas para a conclusão dessa obra. Nossos idosos não podem ir para terras distantes, aprender novos idiomas e suportar as privações inerentes a esses campos. Esse trabalho precisa ser feito por pessoas mais jovens, e nunca é cedo demais para começar. Alguns dos maiores e mais notáveis missionários do último século foram homens que partiram para o campo missionário com menos de 30 anos de idade. Possuímos uma mensagem muito específica e bem definida, e por que não deveriam rapazes confiantes em Deus sair, fortalecidos por sua palavra, com plena compreensão da missão que lhes foi confiada? Por que não deveriam eles tornar-se gigantes no poder entre o povo? Ao considerar hoje essa grande obra, encontramos muitos motivos para encorajar-nos a prosseguir com esse trabalho. Temos muito a impelir-nos para a frente, muito para levar-nos a dedicar sinceros esforços na execução da obra e no cumprimento da missão. Aqui mais uma vez podem ser vistos os dois grandes temas da salvação e do serviço. Por salvação se entendia a conversão pessoal, a mudança de coração de cada jovem, ao ser ele levado a um relacionamento mais íntimo com Cristo. O serviço se definia como a responsabilidade bíblica designada por Deus a cada indivíduo que lhe professe o nome para dar a mensagem do terceiro anjo. Seria de admirar, então, que as recém-formadas sociedades de jovens refletissem esses temas em seu voto e alvo? O amor de Cristo me constrange, e a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Outros líderes também ecoavam os mesmos sentimentos. O professor Frederick Griggs, expoente na obra educacional da época, participava daquela convenção e manifestou-se: deste encontro deve brotar nova inspiração para nossos jovens em todo o mundo. Inspiração quer dizer mais do que costumamos pensar. Não significa simplesmente um entusiasmo passageiro. Significa inalar, absorver aquilo que dá vida e vitalidade ao ser. Desejamos sinceramente que nossos jovens em toda a terra inspirem o Santo Espírito que produz vida. Essa obra deve ser concluída por homens e mulheres consagrados. A expressão consagrar significa separar para um fim. Aqui estamos para inaugurar um movimento que dedicará rapazes e moças à terminação da obra. Pouco mais tarde, o professor B.G. Wilkinson apresentou um estudo sobre a Bíblia e a juventude. Abordando o mesmo assunto, observou que o ministério em favor dos jovens existia não por causa de um voto de comissão, mas por causa de uma decisão baseada em princípios revelados pela palavra de Deus.
A melhor organização de jovens será fraca e se reduzirá a nada, se estiver baseada na Bíblia. Sim, uma organização como essa pode ser fundada, inclusive sobre princípios da Palavra de Deus, mas se não forem traçados planos para continuar um estudo sistemático e sólido das Escrituras, a organização com o tempo ficará privada de sua força e deixará de promover os seus objetivos originais. Aqui estamos hoje para formar uma organização de nossos jovens. Não podemos criar essa organização. As grandes verdades para este tempo já o fizeram antes de nós. Aqui estamos simplesmente para reconhecer o resultado e tomar posse do precioso dom. Mas estaremos deixando de unir esses dois elos enviados pelo céu, caso não atribuamos à palavra de Deus o seu lugar de eminência no seio deste exército. O poder que trouxe à existência essas esplêndidas hostes é o único poder capaz de atribuir uma tarefa a cada indivíduo, a cada fileira, a cada grupo, conduzindo todo à vitória. Esse exército de jovens não é toda a igreja, tampouco deve tomar o lugar dela, mas, ligado à igreja pelos indissolúveis laços de um propósito comum, pode e deve formar a linha de combate, permanecendo a igreja ativa, produzindo e enviando o material necessário. Precisamos tomar providências quanto ao treinamento de guerreiros cristãos. Precisamos contar com jovens soldados que não tenham outra obra no mundo a não ser a obra do Mestre. Precisamos levar esses jovens e confiantes corações a sentir intenso amor por seu divino Senhor. Como poderemos fazê-lo? Dando-lhes a palavra, começando com a escola sabatina, continuando com as sociedades de jovens. Levemo-los às páginas sagradas e sua santa influência os unirá a Deus. Então pensarão com fé, falarão com honestidade e servirão com amor. O poder da mensagem se fará sentir rapidamente em todas as terras e países, e em breve estaremos no lar. Há uma inspiração que a Bíblia nunca deixa de oferecer: o anelo de sermos mais úteis. Ela nunca subestima o desejo de tornar-nos mais úteis ou obtermos mais conhecimento. Naturalmente, na formação de qualquer novo departamento da igreja, surgem as perguntas: haverá duplicação? É necessário? Que relação terá esse novo departamento com os outros? O pastor G.B. Thompson, diretor de escola sabatina da Associação Geral, respondeu a essas perguntas. Os departamentos da escola sabatina, dos jovens e da educação têm um só propósito: consiste em conseguir que as energias dos jovens sejam dedicadas à obra da mensagem do terceiro anjo. Promover uma disposição à atividade missionária é a obra do departamento dos jovens. Devemos impressionar a mente de nossos jovens com a ideia de que a única razão pela qual vale a pena viver neste mundo, a única que permanecerá para sempre, é a obra da mensagem do terceiro anjo. Tudo mais avança para a destruição e o caos eterno. O mesmo pastor apresenta ideias semelhantes em um trabalho sobre a escola sabatina. O departamento da escola sabatina é um dos importantes elementos na obra em favor dos jovens. Como todos sabem, esse departamento tem promovido esse ministério até o momento. Quando então percebemos que se tornou necessário organizar um departamento separado? Mas a organização de um novo departamento não altera em nenhum sentido a relação do departamento da escola sabatina com a obra em favor de nossos jovens. Sua ênfase é um pouco diferente daquela do departamento de jovens. A escola sabatina compreende o estudo da lição, enquanto o departamento dos jovens tem a ver com o serviço, ainda que não exclusivamente, mas seu objetivo maior é capacitar os jovens para a atividade missionária. A escola sabatina se interessa pelos jovens e continuará interessada neles até que se termine a obra no mundo. O propósito do departamento da escola sabatina é o propósito da mensagem do terceiro anjo, da qual faz parte. De maneira geral, seu propósito é levar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. De maneira específica, é salvar almas. O ensino da mensagem deve começar na escola sabatina. Se pais e professores colaborarem, incutirão o amor pela mensagem no coração dos pequenos, e isso será eficaz e útil na obra que o departamento dos jovens executar.
Assim, esses dois departamentos devem sempre trabalhar juntos na grande obra em favor dos jovens. Outras objeções que surgiram ligavam-se à questão de haver ou não necessidade de uma nova organização para atividades missionárias. Não seria essa uma duplicação do Departamento de Ação Missionária? Se era necessário criar um outro departamento, como se esperava que ambos se relacionassem? Mais uma vez, a liderança apresentou as respostas. Alguns têm argumentado que é incoerente organizar os jovens numa sociedade missionária, sendo que a igreja já a tem. Por que, perguntam eles, se precisa de duas sociedades na mesma igreja para realizar o mesmo trabalho? Argumenta-se ainda que os jovens são a vida da sociedade missionária da igreja e que, se os levarmos para uma sociedade só deles, empenharão o melhor de seus esforços na sociedade dos jovens, enquanto a sociedade missionária da igreja morrerá. Não seria melhor unir as forças e tornar bem-sucedida uma organização, em vez de dividir as energias em dois lados, forçando cada um a lutar por sua sobrevivência? Por que gastar tanta energia na organização da atividade missionária dos jovens e negligenciar a dos adultos? Essa é a objeção daqueles que veem na sociedade dos jovens a ruína da antiga sociedade missionária. Mas muitos não se detêm aqui. Atacam mesmo a organização, porque julgam que ela esteja se fundando sobre princípios equivocados. Insistem em que se converterá numa igreja dentro da igreja, que separará os jovens dos adultos. Dizem também que os jovens se tornarão autossuficientes e independentes e que o contato exclusivo com outros jovens no trabalho de sua sociedade produzirá maus resultados. Naturalmente, surge a pergunta: essas objeções estão fundamentadas em fatos ou em receios? Com poucas exceções, as pessoas têm afirmado que o trabalho aproxima os jovens da igreja, que contribui para que sejam mais ativos na obra missionária, que tem despertado em toda a igreja o zelo missionário e que tem aproximado os jovens dos adultos. Se a obra dos jovens deve ser um membro útil na igreja, devemos dar-lhe esqueleto suficiente para mantê-la em pé, e suficiente organização para capacitá-la a fazer o bem. As vantagens de um departamento bem estabelecido são muitas. As sociedades dos jovens têm uma obra especial a realizar e precisam de uma organização especial para concretizá-la. É verdade que a sociedade missionária e a sociedade dos jovens têm muito em comum. O objetivo final de ambas é a mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Mas enquanto o trabalho principal das sociedades missionárias tem sido levar a verdade aos que não pertencem à nossa fé, o objetivo básico e imediato das sociedades dos jovens é, a meu ver, a salvação e o desenvolvimento da juventude. E ninguém pode trabalhar tão eficientemente nesse sentido como os próprios jovens. A obra em favor dos jovens não só apela a eles para obter uma resposta entusiástica a fim de conservar-lhes na verdade, como também faz deles eficazes obreiros de Deus. E à medida que as responsabilidades são colocadas sobre eles, se tornam aptos para tarefas mais importantes. Resumindo, portanto, eu diria que a obra em favor dos jovens os protege das amizades mundanas, mantendo-os na verdade e aumentando-lhes o zelo missionário. Por outro lado, prepara obreiros, pessoas realmente dispostas a trabalhar para Deus, e ainda faz mais, ou pode fazer mais do que qualquer outro departamento da igreja para conservar e guiar nossos filhos através desse período tão difícil que é a adolescência, a qual define o destino da juventude. O movimento que se desenvolveu entre nossos jovens tem progredido sob a direção do Espírito de Deus, e creio que ele veio para ficar. Não se manifestou desarmonia entre os departamentos, mas todos compreenderam perfeitamente seus diferentes papéis e como poderiam trabalhar em conjunto.
Não obstante, também estavam cientes das diferentes maneiras de servir aos jovens. Matilda Erickson acrescenta: a Sociedade dos Missionários Voluntários é um departamento da Igreja que trabalha de modo especial pelos jovens. A Sociedade dos Missionários Voluntários justifica sua existência como departamento mediante o aprofundamento da espiritualidade da Igreja, contribuindo para o bem-estar dos membros e aumentando sua atividade missionária na comunidade. A sociedade procura, em primeiro lugar, salvar os jovens e depois capacitá-los para o serviço. Nisso, colabora com a Igreja em seu conjunto e com todos os de seus departamentos. Certamente, a sociedade que permanecer fiel ao seu objetivo será uma grande bênção para a Igreja, pois estará adaptada para trabalhar especialmente pelos jovens, de cujo grupo a Igreja espera recrutar o maior número possível de membros. Há, ou pelo menos deveria haver, 3 departamentos em todas as igrejas que atendem as crianças e jovens. São eles a Escola Sabatina, a Sociedade Missionária do Lar e a Sociedade dos Missionários Voluntários. Deve existir perfeita harmonia e plena cooperação entre esses departamentos, pois somente dessa forma podem testemunhar o verdadeiro sucesso. Trabalham todos pelo mesmo grande propósito. Cada departamento ocupa um lugar especial, mas não pode ocupá-lo bem sem unir as mãos com os departamentos afins e sem que todos trabalhem juntos pela salvação de almas. O enfoque, como sempre, estava sobre a verdadeira missão da Igreja. Na obra em favor dos jovens, se destacava o estudo da Bíblia, que conduzia à salvação pessoal e capacitação ao serviço. Era nesse ponto que o novo departamento de jovens, através de suas sociedades, revelava seu potencial ao colaborar com o departamento de educação. A filosofia adventista relativa à educação de nossos jovens havia crescido e se desdobrado. Nessa época, a Igreja tinha um forte sistema escolar, que incluía alguns colégios na América do Norte e no exterior. Nossas escolas eram consideradas como missionárias por natureza. Esperava-se que elas oferecessem a inspiração e treinamento com o fim de capacitar os jovens para um futuro serviço para Deus em qualquer linha de trabalho que ele lhes indicasse. A escola sabatina e as sociedades de jovens deviam se tornar centros de recrutamento de jovens consagrados. Os jovens, então, poderiam ser encaminhados para nossas escolas a fim de receber preparo adicional e dessa forma constituir um grupo de membros devotados ao cumprimento da missão da Igreja. O professor Frederick Griggs expõe esse assunto do seguinte modo: esta convenção está impregnada de grandes possibilidades para a nossa obra educacional. Esta linha de ação não deve ser vista como desligada da obra da mensagem do terceiro anjo, mas precisa ser considerada como parte integrante dela. Deve penetrar em cada fibra da obra desta denominação. É, portanto, absolutamente necessário que nossos moços e moças recebam tal educação, sob um ponto de vista intelectual que os capacite a enfrentar os árduos tempos em que vivem e a lidar com as pessoas difíceis que encontram. Também precisam possuir uma fé profunda, enraizada e bem firmada, como um princípio vivo da palavra de Deus. Um jovem que tenha a mente bem direcionada, que apresente sólida fé, que preste a devida atenção a seu corpo, observando as leis da saúde, realizará uma grande obra para Deus quando sair ao mundo. Enquanto acompanha a marcha dos acontecimentos e observo rapazes e moças ligados a esses acontecimentos, fico cada vez mais convencido de que é somente essa classe de pessoas que poderá realizar a obra de Deus para este tempo. É nosso dever reestruturarmos nossos cursos acadêmicos e apegar-nos a essas linhas de ação de tal maneira que nos qualifiquemos a salvar almas da ruína iminente. Para terminar a obra, necessitam-se de obreiros preparados, de agudo intelecto, cuja alma tenha sido tocada pelas brasas vivas do altar.
O único lugar onde poderemos procurá-los é nas escolas onde essa mensagem é ensinada, onde os princípios dessa verdade sejam entretecidos com cada fibra de seu ser. Nossas escolas, portanto, ocupam um lugar de extremamente importante neste tempo. O que é que tudo isso significa para os jovens que participam desta convenção? Significa que nossas sociedades de jovens lhes têm dado uma importantíssima tarefa na questão de sua educação. Cabe a essas sociedades oferecer, com fervoroso espírito, oportunidades para que cada um de seus membros seja treinado para o serviço de Deus. Se cada um dos senhores assumir a atitude correta em relação a esse assunto, o resultado será que cada escola que temos estará repleta de moços e moças consagrados, sinceros, preparados para uma grande obra para Deus quando terminarem seus cursos. Depois disso, se em nossos colégios pudessem obter um rápido treinamento como missionários destinados ao estrangeiro, seríamos capazes de enviar para a Seara, dentro dos próximos 4 ou 5 anos, um exército de obreiros que abalaria o mundo. Essa é uma tarefa definida que lhes corresponde fazer aos moços e moças presentes a esta convenção. Agora, suponhamos que haja um grupo de 10 rapazes e moças consagrados e sinceros. Talvez tenha sido impossível a todos frequentar nossos colégios, mas imaginemos que dissessem: ajudaremos, se necessário for, 2 ou 3 de nossos companheiros para que possam ir ao colégio. Dessa maneira, rapidamente seria levado a nossas escolas um número muito maior de jovens do que até agora. Algo precisa ser feito por nossas sociedades de jovens, no sentido de que cada moço ou moça que tenha a possibilidade de ir para a escola veja a necessidade de fazê-lo. A Gedênios, dirigindo-se à União Colúmbia em 1912, disse: um dos grandes objetivos de nosso departamento de jovens é criar neles o desejo de obter educação para um trabalho bem-sucedido na causa de Deus. Sendo que nossos líderes eram unânimes em seu conceito de ministério entre os jovens, também era natural que existisse cooperação entre os departamentos de escola sabatina, sociedade missionária e educação. Cada um trabalhava tendo em vista o alvo comum, promovendo a salvação dos jovens, desafiando-os a assumirem um compromisso, inspirando-os a cumprir a missão da igreja e tomando providências relativas ao preparo ao serviço. Cada departamento devia ter uma função de colaborador no desenvolvimento progressivo da juventude. O período de 1907 a 1915 foi de crescimento e prosperidade no Ministério Jovem. Foi uma época de união e cooperação, mas planos adicionais precisavam ser traçados enquanto a obra se expandia. Aquilo que a Convenção de 1907 foi para o início do Ministério Jovem, o Concílio de Santa Helena foi para o seu desenvolvimento posterior. Em junho de 1915, os líderes dos missionários voluntários e os obreiros na área de educação reuniram-se no Pacific Union College. Esse concílio de 10 dias produziu ajustes e mudanças importantes relativas à ênfase e direção do Ministério Jovem, pois, na ocasião, foram elaborados planos a respeito do ministério entre as crianças e adolescentes. Houve uma integração ainda maior entre a área da educação e a dos jovens. Ao discorrer sobre a estreita relação que deveria haver entre o departamento de jovens e nossos colégios, o pastor M.E. Kerr, por ocasião da Assembleia de 1918, disse o seguinte: outro avanço digno de menção é a cooperação mais estreita entre nossos colégios e o departamento dos missionários voluntários. É evidente que essas escolas, cuja função é preparar obreiros para todos os ramos de trabalho, são o principal fator de desenvolvimento do Ministério dos Missionários Voluntários. Se as escolas têm sociedades de jovens modelo e dão atenção a todos os planos do departamento, os estudantes sairão delas cheios do espírito de serviço e do desejo de ajudar os jovens nas igrejas locais. Anos atrás, fez-se a pergunta:
Quem entre nossos jovens se entregará a Deus com o propósito de trabalhar pela salvação de outros jovens? Ninguém está mais preparado para responder a esse chamado do que os moços e moças que desfrutam o privilégio de frequentar nossos colégios. Podem ajudar os jovens no trabalho de sua sociedade, despertando neles o interesse pela educação, como talvez nenhuma outra classe consiga. No encontro em Santa Helena, essa questão foi exaustivamente discutida, e os líderes dos missionários voluntários, juntamente com os professores das escolas, concordaram com um plano de cooperação mútua. A Sociedade dos Missionários Voluntários do colégio deveria ser o centro das atividades missionárias da instituição, e os grupos para as missões estrangeiras deveriam fazer parte da sociedade de jovens. Na maioria dessas escolas também tem funcionado um grupo de capacitação de missionários voluntários em apoio àqueles que desejam dedicar-se à obra entre os jovens. Cremos nós que a elaboração desses planos foi uma bênção para os alunos, para o Departamento dos Missionários Voluntários e para as escolas. Um bom número de jovens já saiu dos colégios para entrar na obra dos missionários voluntários na pátria e no exterior. O Concílio de Santa Helena e os concílios subsequentes realizados em 1918 e 1919, bem como o Concílio de Educação em 1922, fizeram muito para determinar o rumo e o crescimento do Ministério Jovem. Existiam sociedades de jovens nos colégios e nas universidades, com classes para os jovens, os juvenis e, posteriormente, foram realizados cursos de liderança. O futuro parecia brilhante para o Ministério Jovem, mas, despercebidamente, estavam sendo lançadas sementes que mais tarde ocasionariam uma deterioração da qualidade desse ministério na Igreja.